Nós estamos aqui falando a respeito de oração, falamos de manhã, né? Vamos falar mais um pouco agora à tarde. E alguém nos questionou, né? Porque nós estamos aqui colocando o que é a oração bíblica, que a oração bíblica é muito diferente desta oração que é ensinada nos púlpitos aí. Quanta gente se decepciona com isso, né? Estava ouvindo agora esta canção que estava tocando um pouco antes aqui, que é... Como é que chama? Como é que chama essa canção aqui que estava tocando? É Pregador de Rosas, né? Ela é interessante. Isso é uma música gospel. Isso não é um louvor, entendeu? Mas ela é interessante na medida que ela mostra uma verdade, né? Todo mundo prega o que é bonito, o que é fácil, né? E esta canção traz um alerta, olha, para as pessoas não desanimarem, pregue a verdade, né? O cristão vai encontrar rosas no caminho, claro que vai, mas vai encontrar os espinhos também, né? Para que serve os espinhos numa roseira? Para proteger a rosa, entendeu? Então esta canção dizia, olha, pregue os espinhos, fale dos espinhos, porque vai chegar um dia em que nós vamos entregar as ovelhas para Deus, até porque nós não somos donos de ovelha nenhuma, as ovelhas são todas do Senhor, né? Eu estava prestando atenção nesta canção e estava também meditando aqui um pouco, porque aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 16, né? No finalzinho do versículo 16, que diz que muito pode, na minha versão está desta forma, em outras versões pode estar um pouco diferente, mas quer dizer a mesma coisa. Muito pode, por sua eficácia, a oração ou a súplica do justo. Então a pessoa está me questionando, perguntando assim, ué, se a oração pode muito, né? Como é que você pregou de manhã que a nossa oração muda a vontade de Deus? Né? E eu continuo dizendo, a nossa oração não muda a vontade de Deus. O justo ora segundo a vontade de Deus. Ele não ora segundo aquilo que ele deseja, mas ele ora segundo a vontade de Deus. E se você for ler o versículo 17, vai falar de Elias, um homem igual a gente, etc, etc e tal, que orou e não choveu. Depois orou e choveu. É porque aquela era a vontade de Deus. Deus levou Elias a orar para não chover, depois para chover. Não foi de vontade própria dele. Entende? Então, essas coisas nós precisamos ter claro na nossa mente. E eu estava aqui, vou fugir um pouquinho do assunto, mas para clarear a sua mente, irmão e irmã em Cristo. Aí eu comecei a ler aqui Tiago, capítulo 5, né? Porque no versículo 15 diz assim, e a oração, não, vamos aqui no versículo 13. Eu gostaria, se possível, que você acompanhasse a leitura. Se você não puder, ouve aí, porque eu vou ler, né? Tiago, capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Ponto.
Está alguém alegre? Cante louvores. Ponto. Você já vai entender porque eu estou falando desse jeito. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. E estes, os presbíteros, a palavra presbítero quer dizer os mais velhos, pastores, né? E estes façam oração sobre ele, sobre o doente, ungindo-o com óleo, vírgula, em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o enfermo e vai por aí afora. Mas o que me saltou, irmão, irmã, é em nome do Senhor Jesus, né? Porque o que leva as pessoas a fazerem esses absurdos, eu estou preparando aqui um pequenino estudo, talvez essa semana eu pregue, sobre o espiritismo dentro da igreja, é que as pessoas ungem com óleo em nome do Senhor Jesus. Não é assim que está escrito. Não é para você ungir com óleo em nome de Jesus. Em nome de Jesus é a oração. Leia a frase. Você vê que, infelizmente, fico muito triste, irmãos, porque às vezes as pessoas nem ler sabem. E estes façam oração sobre ele, vírgula, ungindo com óleo, vírgula, em nome de Jesus. Tire, lembra que de manhã eu falei sobre o aposto, né, que é um explicativo, um complemento da frase. Se você tirar ungindo com óleo, a oração continua normal, a frase continua normal. E estes façam oração sobre ele em nome de Jesus, porque são as orações que devem ser feitas em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus aqui não está se referindo a unção com óleo, está se referindo à oração. Isso me saltou assim, ó, agora há pouco, um pouco antes de começar a programação, estava aqui sentado. Até caiu o celular aqui agora, irmãos. Perdão, você que está aí pela internet, despencou o celular aqui. Deixa eu arrumar ele aqui, porque aqui tudo é meio assim, como eu diria, meio precário, né, irmãos, na verdade, né? Então, às vezes a gente sofre um pouquinho para deixar a coisa certa. Vamos lá. Epa, por que não está querendo parar hoje? Para sempre, né? Hoje vai ter que parar também. Não entendi. Vou pôr aqui um pouco mais para trás, talvez pare. Pedir desculpa para você que está aí no Facebook. Não é muito legal ficar com o meu dedo aqui na frente, mas um pouquinho só de paciência, porque eu estou tentando arrumar o celular aqui para ele parar, que ele caiu. Obrigado pela sua compreensão. Vai cair de novo? Por que está caindo assim? Um tempo atrás também ele começou a cair. Acho que agora apoiei. Se cair de novo, eu peço desculpas. Estou gravando para o YouTube também. Acho que minha mão está apoio. Mas o que eu posso fazer? Você entende então, irmão, que às vezes as pessoas emendam as frases, emendam tudo que está escrito, não está mandando em lugar nenhum ungir em nome do Senhor. Em nome do Senhor é a oração. Entendeu, irmão? Irmã? E a oração do justo, porque o justo, quando ora, ele vai orar segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade dele. Porque o que
prevalece? A vontade de Deus, a oração, na verdade. Irmão, irmã, tem um propósito, tem um objetivo de trazer honras para Deus. Quando a gente ora, a gente não pode esquecer. Eu vou acertar aqui, irmãos, senão vai cair de novo esse treco aqui, viu? Segunda vez, não posso deixar acontecer. Opa, aconteceu. O que está rolando aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Desculpem, viu? Realmente eu não sei o que está acontecendo aí hoje. Sei lá. O assunto é tão legal, né? Não sei o que para cá, talvez olhar, sei lá o que eu faço aqui. Segurar não vai dar certo, né? Só se eu ficar com a mão assim, né? Pronto, me desculpem, eu vou ficar com a mão, né? Vai dar sombra talvez, mas pelo menos vai balançar um pouco, porque eu estou com a mão aí. Então, quando a gente ora, a gente reconhece universalmente o poder de Deus. Quando a gente ora, a gente diz para Deus e no mundo espiritual que Ele é bom, que nós oramos porque sabemos da bondade de Deus, porque Deus tem poder, porque Ele é imutável, porque Deus não muda. Então, quando a gente ora segundo a vontade de Deus, nós estamos colocando tudo isso para Deus. Isso tudo é apresentado para Deus. Entendeu? E isto é oração. E quando a gente ora, a gente reconhece que Ele é o autor de toda boa dádiva, boa e perfeita dádiva. Deus, meu irmão, minha irmã, nos dá a graça da oração para que a gente cresça na graça. E todo mundo, todo cristão precisa crescer na graça. É isso que 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18 diz. 2 Pedro 3, 18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, hoje e eternamente. Amém. Deus quer que nós, todos nós, tenhamos um entendimento que nós precisamos nos humilhar perante Ele. Não impor. Humilhar. Isso é bíblico. Isso está aqui mesmo lá, em Tiago, capítulo 4 de Tiago, versículo 10. Leia aí para você ver o que está escrito. É uma orientação bíblica. Isso não é coisa da cabeça. Não. Tiago 4,10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Entendeu? Então, quando eu ouço, né? Agora eu tenho que fazer tudo numa mão só, né? Porque a outra está segurando o celular. Quando eu ouço essas pessoas falando, porque eu determino, porque eu não aceito, olha, se o senhor não fizer isso, eu vou me matar. Ora, se mate. Se mate. Pensa que Deus está preocupado que você vai se matar? O problema é seu. Deus já fez por nós o que Ele poderia fazer, entregar o seu Filho para nos salvar. Agora, essa pessoa é rebelde ao ponto de dizer, se o senhor não fizer isso, eu me mato. Né? Como eu estava dizendo de manhã, se o senhor não fizer isso, eu não prego mais. Ora, não pregue.
Aliás, tem muita gente aí que é preferível não pregar mesmo, que prega tanta bobagem, tanta asneira, que é preferível, ó, fechar a boca. Não prega não. Para de pregar bobagem. Nós temos que nos achegar a Deus em oração com confiança, não de que Ele vai fazer o que a gente quer, mas com confiança que nós estamos na presença dEle. Olha como muda o entendimento. Hebreus 4,16. Não é que Ele vai fazer, porque nós não temos confiança que Ele vai fazer se nós estamos buscando a vontade dEle. A confiança que nós estamos chegando na presença dEle, no trono. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Não é isso que está escrito? Não é cheguemos, pois, com confiança que Deus vai nos ouvir e vai fazer o que a gente precisa. Não é isso que está escrito. Você imaginou um dia que você iria chegar ao trono de Deus e poder falar com Deus? É isso que Hebreus 4,16 está dizendo. Pode ter confiança. Quando você ora, mesmo que você esteja fora, mas buscando conhecer a vontade de Deus, você está na presença de Deus no trono. A vontade de Deus é que o nosso amor seja fortalecido. Não existe, você não vai encontrar aqui na Bíblia que, olha, Deus vai fazer tudo que você quer, viu? Pode pedir que Deus está aí para fazer mesmo. Não, isso não é conversa de quem quer atrair você. Você sabe como a gente atrai formiga, né? Deixando açúcar em algum lugar, enche de formiga. Coisas doces, açúcar, melado, atrai abelha. E facilidade atrai ser humano. Olha o que o apóstolo Paulo escreve. Vai dar uma balançada, porque meu braço está cansando também, né? 1 Coríntios, capítulo 2, versículos do 5 ao 9. Olha o que Paulo escreve sobre isso que eu estou falando. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos do 5 ao 9. Para que a vossa fé não se apoiasse ou não se apoie em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos? Não. Porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, está falando da sabedoria, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Você é um amado de Deus? Então Deus tem coisas preparadas para você. Não é promessa, não, coisas maravilhosas referentes à sabedoria. Paulo tinha consciência plena da oração. Paulo era o cara mesmo, né? Paulo era o cara. Romanos capítulo 10, versículo 1, Paulo orava pelo seu povo, mesmo sabendo que muitos não iriam salvar-se. Então por que Paulo orava? Porque ele orava pela salvação dos eleitos. Romanos 10, 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração
a Deus por Israel e para a sua salvação. E vai por aí afora, irmãos. A oração é esta. A oração não é para que tudo dê certo, né? Olha, eu estou orando agora porque o dia que eu estiver passando por tribulação, você vai passar com oração ou sem oração. Você pensa que porque você ora, a sua oração vai ser diminuída? A tribulação não será diminuída. O que Deus faz não é diminuir a tribulação, irmão, irmã. O que Deus faz é aumentar a graça. Entendeu? Quer que eu repita? Não, eu vou orar porque quando eu estiver passando na tribulação, essas orações estão lá, né? Não, vai passar. Vai passar. Pela tribulação, na medida da tribulação que ela vier para você. O que Deus faz é aumentar a nossa graça. Aí você pode dizer assim, ué, mas se Deus sabe tudo, né? Conhece tudo, tudo é por Ele, para Ele, por meio dEle. Se tudo já está determinado na medida em que Deus sabe tudo. Entendeu? Deus sabe tudo. Tem uma coisa que... hoje um irmão me perguntou assim, levando em consideração que eu li e tal, me parece que o livre-arbítrio não existe. Não existe na medida que Deus sabe tudo. O livre-arbítrio, quer dizer, a liberdade... Eu não gosto muito desse termo livre-arbítrio, eu não gosto, mas a gente usa. Mas a liberdade que nós temos de decidir não é maior do que o conhecimento de Deus das coisas que serão decididas por nós. Deus sabe de antemão que nós vamos decidir. Então, já sabe, por que eu vou perder tempo de orar? Irmão, tem gente que não adianta, a gente está falando aqui, as pessoas não querem entender. Deixa eu ler aqui a aplicação. Tem gente que acha que a oração, a gente vai dar informações para Deus. Senhor, eu estou passando um problema aqui, é com isso, com aquilo. A pessoa acha, se eu não informar a Deus, ele não sabe que eu estou passando esse problema aqui. Ai meu Deus, bem que podia parar, meu braço está doendo aqui, faz ideia. O que não está parando? Tem gente que acha que Deus precisa da nossa informação. Não, se eu não orar, como é que Deus vai... Estou com o braço na frente, aí é a dureza. Né? Como é que Deus vai ficar sabendo se eu não orar? Preciso orar. Né? Não, Deus não sabe. Como é que Deus vai... Não, irmão, pode parar. Nossa, gente, vou trazer para cá para você aquietar um pouco meu braço. A oração não é para a gente dar informação para Deus. Não. Nós oramos reconhecendo que Ele sabe do que nós precisamos. Olha como é diferente a abordagem. A gente ora reconhecendo que Deus sabe tudo do que eu preciso. Mas Deus sabe, mas Ele não faz. Ele sabe melhor do que eu. Eu acho que eu preciso disso. Ele acha que eu não preciso. Ou que eu não preciso disso agora. Ou que eu vou precisar muito mais lá na frente e Ele vai fazer isso lá na frente. Entendeu melhor ou não? Orar não é dar informação para Deus da nossa situação, não. Isso está escrito na Bíblia? Tá. Claro que tá. Senão não estaria falando aqui. Mateus capítulo 6, versículo 8. Abre. Deixa eu me arrumar. Hoje tá. Fiz a coisa. Mateus 6, 8. Não vos assemelheis, pois a eles.
porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Então não tenho que falar para Deus o que eu preciso, Ele já sabe. Eu posso falar, mas se eu não falar, Ele não vai ficar sem saber. Entendeu? Tem gente que acha, né, que a oração vai alterar o propósito de Deus. Não, eu vou orar para isso não acontecer, ou para acontecer assim. Alguém me perguntou aqui assim agora, eu não sei quem, já passou aí, mas está aí no Facebook, né? Eu posso orar para Deus mudar o pensamento de alguém? Eu não oraria nesse sentido. Está vendo? Como é que eu vou dizer, Senhor, muda a cabeça daquela pessoa? Não é só uma questão de jogo de palavras. É uma questão da gente entender como é que Deus age. Eu oraria assim, Senhor, abra o entendimento daquela pessoa. Faça com que aquela pessoa veja as coisas que ela não está vendo. Ou que ela tenha uma visão diferente da que ela está tendo. Eu estou falando a mesma coisa. Só que eu não estou determinando que Deus faça aquilo que Ele não faz. Deus não muda o pensamento de ninguém. Né? Tá cheio de gente aí pregando aí no rádio, na televisão, né? Por exemplo. E as pessoas gostam. As pessoas ouvem, ajudam nesses trabalhos porque gostam, né? Olha, você, depois que você veio na igreja aqui, nós fizemos oração, você parou de fumar. Mentira! Ninguém para de fumar porque alguém orou por essa pessoa. Depois que você veio na igreja, nós fizemos a campanha, o meu marido parou de beber. Mentira! Ou a minha mulher parou de beber. Mentira! Mas pastor, você usa essa palavra mentira, mas é mentira. Você quer que eu fale o quê? É falso, é hipócrita. Porque essas coisas são obras da carne. A pessoa tem aquele pensamento diferente, é coisa dela. Ela tem que vencer o vício do cigarro, da bebida, essas coisas não é oração que tira. Como, por exemplo, né? Um gay não vai deixar de ser gay porque a gente ora por ele. Senhor, não. É obra da carne. Obra da carne. Gálatas 5. Mas isso é bíblico. O que não é bíblico é o contrário. É dizer, olha, a minha filha vivia na rua, agora que eu passei a vir nessa igreja, comecei a orar, minha filha não sai de casa. Alguma coisa aconteceu. Não é a oração. Mas eu não posso orar para ela vencer as obras da carne. Se ela quiser vencer, ela vence. Você pode ajudar. Olha, mãe, eu quero parar com isso, me ajuda em oração, me fortalece. É diferente. Ela quer. Agora, quando a pessoa não quer, pode orar. Seu marido não vai largar a amante, não. Aliás, este assunto de traição, de amante, a gente vai abordar muito em breve. A vontade de Deus é imutável. A vontade de Deus é que a gente viva uma vida reta, uma vida com temor a Ele. E isso não é alterado pelos nossos clamores, não. Pode chorar, gritar, como diz o coloquei a cara no pó. Pode colocar. Nem a oração mais fervorosa, mais bonita. Tem gente que acha a oração bonita, né? Ai, que oração linda. Não vejo nada, né, que possa deixar uma oração linda ou feia. Porque a oração é um assunto da pessoa para com Deus. Mas nada, uma oração linda, maravilhosa, não vai alterar a vontade de Deus. Mas isso está escrito na Bíblia. E olha, já falei em tantos lugares, mas eu vou citar mais um. Vai lá no Velho Testamento, abre Jeremias capítulo 15, versículo 1.
Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha alma com este povo. Então, ainda que Moisés e Samuel ficassem lá de joelhos, Senhor, Deus não estava com aquele povo naquele momento. A gente não pode ler uma coisa na Bíblia esquecendo das outras que nós já lemos. E nós temos que ler a Bíblia, entender. Olha, você vê quantas vezes a gente já leu aqui, né? Tiago capítulo 5, versículos 12, 13, quantas vezes a gente já leu? Ungindo com óleo, e já emendava em nome do Senhor, mas não está emendado. Isso é graça de Deus para a gente entender a palavra. Olha, em nome do Senhor refere-se à oração, não à unção. Não existe unção. Aliás, alguém me perguntou hoje, não lembro quem foi. Negócio de óleo, de água. Não existe nada disso, gente. Não existe. Isso tudo é papagaiada. Ó, água ungida, falso. Óleo de unção, falso. O azeite, no Velho e no Novo Testamento, era usado para fins medicinais. E a água para todos os fins que você conhece. Não para curar ninguém. Quem cura é Deus, não é a água. Acontece que os pregadores, as denominações, as igrejas denominacionais reduzem o Deus Todo-Poderoso a servo, a um servo que cumpre as ordens que nós enviamos através de uma oração. Eu não aceito esta doença. Aí a doença sai correndo. O sujeito conversa com a doença. O que nós precisamos é que Deus encha os nossos corações, as nossas almas, os nossos espíritos com os pensamentos dele. Deus não pensa, né? Deus é espírito. Mas só para a gente entender. O que nós precisamos é ter os mesmos desejos que Deus tem. Deus não tem desejo, porque Deus é espírito, mas só para a gente entender. Aí, se nós estivermos abarrotados dos pensamentos do Senhor e transbordando com os desejos do Senhor em nós, tudo que a gente pedir estará dentro da vontade de Deus e tudo será ouvido. Porque quando está escrito aqui em Tiago capítulo 5, versículo 15, né? Versículo 14, em nome do Senhor Jesus, rogar, orar, pedir a Deus em nome de Jesus, significa que nós estamos rogando algo em sintonia com a vontade de Deus. É como eu sempre digo, eu uso exemplos assim, né? É como se a gente estivesse preenchendo um cheque, né? Colocamos lá o valor, escrevemos o valor por extenso, colocamos a data e damos para Jesus assinar. Em nome de Jesus, com a assinatura de Jesus. Em nome de Jesus quer dizer com a chancela, com a assinatura de Jesus. Agora pensa comigo, você põe lá 5 mil reais no cheque, escreve 5 mil reais. Aí Jesus olha e fala: opa, eu não tenho 5 mil reais no banco, ele vai assinar? Não. Você está entendendo? Claro que Jesus não vai assinar cheque nenhum. Eu só estou usando isso como exemplo. Você assinaria um cheque num valor que você não tem? Ou que seria impossível para você, porque você não pode dar aquele valor que você vai usar? Mesma coisa em nome de Jesus. Tem gente que acha que
coloca o nome de Jesus, está tudo resolvido. Olha aqueles absurdos de oração, né? Não, eu coloco o nome de Jesus, está tudo beleza. Está beleza nada. Não tem nada a ver com a natureza de Jesus, aquela oração. Pedir em nome de Jesus é como se o próprio Jesus estivesse pedindo. Agora, Jesus não vai pedir algo em desacordo com o Pai. Está vendo como tem que buscar a vontade de Deus na oração? Você pode sapatear, fazer o que você quiser. Pedir em nome de Jesus quer dizer, como se o cheque não é isso? Não é como o dinheiro? Pedir em nome de Jesus é como se Jesus estivesse pedindo. Eu já ouvi orações que Jesus nunca faria. E eu não digo amém. Por exemplo, o sujeito está orando numa algarávia aí que eu não sei lá o que ele está falando. Como é que eu vou dizer amém? Como é que eu vou dizer amém? Eu não sei o que ele está falando. A gente só pode pedir aquilo que Cristo pediria. Você tem certeza que Cristo pediria isso? Tem certeza. Então pensa. A responsabilidade é sua. Quando a gente ora, Senhor, eu estou clamando pela salvação daquela vida. É um pecador, Senhor. Eu estou suplicando pelaquela vida. Estou reconhecendo o quê? A soberania de Deus. Só o Senhor pode salvar. Só o Senhor pode tocar naquela vida. Só o Senhor pode mudar o pensamento, as atitudes, as crenças. O Senhor, né? Às vezes eu ouço aí orações assim: Senhor, manda os seus anjos, acampa os seus anjos. Eu respeito, né? Tem pessoas até que eu gosto muito que oram assim. Mas eu digo, meu Deus, será que Deus não sabe como é que Ele deve resolver as coisas? Eu tenho que dizer, Senhor, manda os anjos. Deus sabe se Ele vai mandar anjo ou não. Sou eu que vou dizer como Ele tem que fazer? Acampa os seus anjos. Mas são expressões que as pessoas usam para dar ênfase na oração delas, mas perante Deus não significa nada. Uma pessoa sem nosso Senhor Jesus Cristo é uma pessoa morta. Não é isso que a Bíblia diz? É um cadáver andando pela rua. Quando eu digo, Senhor, tem compaixão, o que eu estou pedindo para Deus? Ressuscita esse morto aí. Ressuscite-o espiritualmente. Olha como a oração é algo fantástico. E a gente não precisa usar palavras lindas, maravilhosas, toda floreada, com essas expressões assim, né? Acampa os seus anjos com espadas de fogo. Essa é bobagem. Deus sabe como é que Ele faz. Deixa, só pede. Dentro da vontade dEle, peça. Se Ele vai acampar anjo, mandar terremoto, isso é com Deus. Quem somos nós? Oração é buscar a vontade de Deus naquele assunto. Qual a vontade do Senhor nesse assunto? Me ajuda a entender. Eu sei que o Senhor pode tudo, Senhor. Eu sei que o Senhor pode curar, eu sei que o Senhor pode transformar, eu sei que o Senhor pode restaurar, recuperar. Eu sei que o Senhor pode mudar. Porque o Senhor transformou água em vinho. Que é uma mudança mais radical que essa. O Senhor pode tudo. E na maioria das vezes,
Nós não sabemos o que o Senhor quer daquela situação. Ajuda-nos a entendermos. Ajuda-nos, Senhor, a deixarmos o egoísmo de lado, a prepotência, a criancice, a meninice. Né? Quanta meninice a gente ouve. Se o Senhor não fizer, eu não vou mais na igreja. Não vá. Se o Senhor não fizer, eu vou me matar. Pois se mate. Você acha que você vai ameaçar Deus? Senhor, tem compaixão desta gente, Senhor, que tão pouco buscam a sua palavra, tão pouco ouvem a verdadeira palavra, porque também não buscam ouvir, aceitam qualquer coisa como se fosse palavra do Senhor. Está cheio de qualquer coisa, Senhor, e tão pouco a sua palavra. Fica conosco, Senhor. Livra-nos, ó Pai, de toda forma do mal, principalmente da mentira, do engano, da falsidade, da hipocrisia. Livra-nos, Senhor, dos lobos travestidos de ovelhas. Livra-nos das raposas, novas e velhas. Continua, Senhor, falando conosco, nos sustentando, Senhor, nos limpando de todo ranço, de toda nódoa, Senhor. Esta é a minha oração. Com ações de graças, no nome do nosso Senhor, Perdoador e Salvador Jesus Cristo. Amém.